saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, fique à vontade. Aleluia. Cruzeiro aos irmãos. Estou feliz pelo privilégio que o Senhor nos concede nessa noite, de estarmos aqui junto com esta igreja abençoada para adorarmos ao Senhor Jesus. Aleluia. Ele que é digno da nossa adoração, do nosso louvor, de toda a honra, de toda a glória. Ele que é o dono da festa, que chega primeiro, que é o último a sair, que não despede ninguém de mão vazia, que cuida daquele que está ferido, daquele que está machucado, que sara a nossa alma e que nesta noite está passeando aqui no meio da igreja. E a glória do Espírito Santo que está sobre essa igreja nessa noite traz cura, traz renovo, traz refrigério para a nossa alma. Aleluia. Como é bom servir a esse Deus, amados. Como é bom servir ao Senhor Jesus. Porque as dificuldades vêm, mas quando estamos na presença dele, aleluia, é só glória, maravilha, são delícias que não se pode explicar. Aleluia. Eu quero agradecer nesta noite ao pastor e à pastora desta igreja pelo privilégio que vocês me dão de estarem aqui convosco, pela honra e a confiança de entregar o altar da sua igreja para que nós possamos aqui falar um pouco da palavra de Deus convosco. Também quero agradecer ao meu esposo, que hoje estaria de serviço, trocou serviço para poder vir aqui me trazer, irmãos. Eu vou de carro para todo lado, mas não diz para me pegar a estrada que eu sou péssima. Eu não gosto. Mas ele é policial militar, hoje estaria de serviço, mas trocou serviço para poder vir aqui me trazer, para fazer a obra daquele que tem nos chamado. Eu sou grata a Deus pela sua vida, meu amado. Pelas minhas filhas que me acompanham nesta noite. E sou grata ao meu Deus. Porque, irmãos, confesso que nos últimos dias aconteceram tantas coisas que eu pensei que não ia conseguir chegar aqui hoje. Né? A gente, no dia 31, nós já começamos no propósito de oração por esse culto. Aleluia! Começamos a orar de madrugada, a buscar o Senhor. E há uma semana, sexta-feira retrasada, eu cuido da minha avó, que já tem 81 anos. E ela pela segunda vez deu trombose na perna e ela ficou uma semana internada. E eu fiquei virando às vezes 16, 18 horas no SUS. Fiquei com uma gripe terrível. E o médico dizia que o exame só ia ter dia 28. E eu, Jesus, como é que eu vou ficar até dia 28 com ela aqui se eu tenho compromisso dia 20? E orando ali no espírito e angustiando a minha alma. Mas o Senhor é aquele que vai tomando a direção de todas as coisas, é aquele que vai agindo. E às vezes, amados, o adversário ele vem para fazer a gente esmorecer na fé, para a gente desacreditar da promessa de Deus, do cuidado de Deus na nossa vida. E quando foi na quarta-feira, a médica disse assim: olha, sexta-feira ela faz o exame. O médico que faz o exame não está no hospital, está de férias, mas um outro vai fazer. E eu saí feliz, glória a Deus. Ela vai embora então, porque fez o exame, medica e o tratamento é em casa mesmo. Quando chegou na quinta-feira, à tarde, a moça que estava acompanhando ela me liga: Michele, a enfermeira veio aqui, disse que não vai ter exame, que só dia 28, ela está nervosa, chorando, e a moça chorando, e eu do outro lado comecei a chorar, e falei: Jesus, e agora? Meu esposo disse: cancela. Eu falei: eu não vou cancelar, porque eu assumi um compromisso primeiro com Deus, e a obra de Deus não pode parar, não importa, nem que alguém fique aqui com ela no hospital, mas eu vou. E aí quando chegou na madrugada que eu fui para o hospital, e naquela madrugada, irmãos, eu comecei a orar em espírito, ia falar com Deus, ia ler a Bíblia, ali no cantinho, fui no cantinho do posto da enfermagem, porque apagou todas as luzes, e no posto estava acesa a lâmpada, eu fiquei ali lendo a Bíblia, e o Senhor disse: começa a adorar, porque eu vou te dar vitória. E eu disse para o meu pai, que é pastor lá no Mato Grosso do Sul, que é o pai dessa senhora, o filho dessa senhorinha, ele disse para ele: pai, eu comecei a cantar, acho que eu cantei umas 2 horas em espírito. Mas a glória é tão grande que chegou um enfermeiro e foi tirar sangue dela. E começou a conversar e disse assim: você é da área? Eu falei: não, eu não sou enfermeira.
enfermeira, mas parece ter escrito na minha testa, enfermeira, porque todo mundo pergunta. Meu irmão é da área da saúde, meu esposo é da área da saúde, mas eu não. Meu trabalho é outro. Eu cuido de almas, e não da saúde. E aquele enfermeiro deu um glória a Deus dentro do quarto, que estremeceu e disse assim: vocês me perdoem, mas eu entrei aqui angustiado, mas quando eu cheguei perto dessa mulher, meu coração se alegrou, né? A sua vida está cheia do Espírito Santo. Eu tenho glória seja o nome do Senhor, porque a gente não precisa, irmãos, querer se mostrar, mas o Espírito Santo revela quem Ele é na nossa vida. O Espírito Santo se mostra, Ele se revela na hora que nós mais precisamos. Ele diz: filho, eu sou contigo, sou eu que estou aqui do teu lado. Eu não sei da maneira que você chegou nesta noite, neste culto, um culto maravilhoso, mas eu sei, sentado ali, o Senhor dizia, quando essas irmãs aqui cantavam: filha, olha para a igreja, tem grande, tem pequeno, tem branco, tem negro, tem pobre, tem aqui no meio gente que não tem nada em casa. O Senhor dizia, mas Ele também dizia: eles que vão encher com meu Espírito nesta noite, porque para mim não tem diferença. Aquele que busca o Senhor em Espírito e em verdade tem o renovo de Deus para a tua vida, tem o glória de Deus para você nesta noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias! Amados, nós estamos baseados nesta noite no livro de Efésios, capítulo de número 5 e o verso de número 18. Talvez haja um pouquinho de divergência, porque a tradução da Bíblia que eu trouxe é outra, e eu acabei trazendo por engano, porque eu queria trazer uma outra. A Bíblia estava na bolsa, eu não lembrei. Mas os irmãos acompanhem aí. Diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Na sua tradução talvez seja entre a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus! A palavra grega que designa vinho é oinos, que tanto pode significar o vinho fermentado, quanto o vinho puro, sem fermento, vinho da ceia. Mas aqui, para Efésios, Paulo diz assim: olha, não vos embriaguei com aquele vinho alcoólico, sabe, aquele que te traz dependência, aquele que te traz a irracionalidade, aquele que tira a sua razão. Não se embriague com ele, mas se encha do Espírito Santo. Existem algumas coisas, amados, que trazem falta de equilíbrio para nós, que são como vinho fermentado. Tiram o nosso equilíbrio, tiram a nossa razão. Coisas nas quais nós nos envolvemos muitas vezes que tiram a nossa razão, que nós não conseguimos mais enxergar a razão, que nós perdemos o senso, não sabemos que direção tomar, assim ficam embriagados. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Ele guia os nossos passos, Ele toma a direção da nossa vida, Ele muda a nossa história, Ele sara as nossas feridas. E esse amigo fiel e verdadeiro está aqui no nosso meio nessa noite. Será que você pode sentir como uma chuva serôdia que cai sobre a igreja? Aleluia! Amados, a carne do meu corpo treme, porque eu sinto a glória de Deus neste lugar. A coisa linda que o Espírito Santo faz. Feche os seus olhos neste momento e somente adore a Ele, porque Ele está aí visitando a tua alma nesta noite. Aleluia! Senhor, Tu tens liberdade, Senhor. Aleluia! Deus poderoso, aleluia! Oh, Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Ainda, amados, a Bíblia nos diz no livro de Romanos, capítulo de número 12, verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
O culto, amados, ele não é feito de qualquer maneira. O Senhor nos orienta da maneira que devemos cultuar. O culto ele é racional, nós sabemos o que estamos fazendo. Existem alguns movimentos estranhos que acontecem que diz: olha, o Espírito me tomou, eu não sei nada, não vejo mais nada. Sinto lhe informar que não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tira a nossa consciência, o Espírito Santo não tira a nossa razão, mas antes ele nos traz alegria, ele nos traz discernimento, ele nos traz sabedoria, e isso sim vem da parte de Deus para a nossa vida. Entende isso para quem quiser receber nesta noite. Quem quiser receber sabedoria de Deus, tem nessa noite. Quem quiser receber dom de discernimento, tem de Deus nessa noite. Aleluia, Deus. Eu te amo. Como cultuar com razão se perder o equilíbrio? Nós precisamos buscar o equilíbrio, buscar a direção. Então nós entendemos que o vinho alcoólico ele não pode fazer parte da vida do cristão. Ele não pode fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Tem quem diga assim: um pouquinho. A Bíblia diz: não faça parte da sua vida. Mas o que deve fazer parte de nós está na segunda parte do versículo: mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito nesta noite. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Que cada área da sua vida seja cheia do Espírito Santo nessa noite. Que cada membro da sua família seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Que a sua casa seja visitada pelo Espírito Santo nesta noite. Que a glória do Deus Altíssimo alcance a sua casa e mude a história. Aleluia. Aleluia. Deus faz como quer, amados. Deus faz como quer. E quando nós achamos que Deus está trabalhando de uma maneira, o Espírito Santo vem e muda a história. E nós falamos assim: Senhor, mas isso que eu estou buscando não está acontecendo. E o Senhor diz assim: olha ao teu redor e veja tudo que eu estou fazendo. Aleluia. Aleluia. Enchei-vos do Espírito. Mas eu gostaria de dizer algo para os irmãos, que quando eu comecei, irmãos, a orar em favor dessa festa, deste culto, eu disse ao meu esposo que pela madrugada eu acordava e ficava assim: Senhor, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E aí numa madrugada o Espírito Santo falou assim ao meu coração: para encher tem que esvaziar. Como que pode encher sem antes esvaziar? Um copo que já estiver cheio tem como encher ainda? Não. Se a gente quer encher, primeiro a gente tem que esvaziar, para depois poder ser cheio. E esta palavra ficou batendo no meu coração, irmãos, uns 15 dias. Eu, Deus, que coisa tremenda é essa? Senhor, revela o resto. Revela o resto. Isso eu já entendi. Mas o Espírito Santo queria me fazer entender que é muito mais profundo isso do que a palavra na nossa natureza secular. Para nós nos esvaziarmos, precisamos renunciar a quem nós somos. Precisamos renunciar os nossos conceitos. Precisamos renunciar os nossos pensamentos já formados. Talvez pessoas que não nasceram, como eu, não tive o privilégio de nascer num berço evangélico. A minha família, um dia foi católica, outro dia foi espírita, até o dia que eu me encontrei com o Senhor e Salvador da minha vida, que foi o melhor dia da minha existência. Foi o dia em que Jesus me escolheu e me salvou, porque Ele mudou a história da minha família, Ele mudou a história da minha vida. E eu sei que tem pessoas aqui que também tiveram a sua história mudada, mas que vieram de uma família que tinha conceitos diferentes. Nós aprendemos coisas que nós achamos
certo. Nós pensamos de maneira que nós falamos assim, mas eu acho isso, mas o que a Bíblia acha? O que Jesus acha? Nós falamos assim, mas eu faço desse jeito, como Jesus faria. Mas eu sou assim. Eu tive um pastor que hoje já dorme no Senhor, que dizia assim, para com essa síndrome de Gabriela. Eu sou assim, nasci assim, você sempre é assim. A Bíblia nos convida a termos intimidade com o Espírito Santo. E nesta noite o Espírito Santo está te convidando para ser amigo íntimo dele. Para esvaziar-se dos seus pensamentos, dos seus conceitos já pré-estabelecidos, das ideias já formadas, das frustrações, das decepções que te causaram. Quantas marcas. E hoje meu esposo saiu para o trabalho ainda 6 horas da manhã. Irmão, vocês não dão risada não, viu? Que eu fui pregar numa das congregações lá do campo onde nós congregamos. E as irmãs disseram assim, não é a irmã Michele, é a irmã Rochelle, porque o esposo tem 3 empregos. E ele tem 3 empregos, e as irmãs ficaram rindo de mim. E ele foi para um dos trabalhos hoje, 6 horas da manhã, e eu fiquei ali, fui sentar lá no escritório e começar a meditar. E o Senhor falava de corações que trazem marcas, palavras que machucaram. É noite de você esvaziar o teu coração. Aí, a Bíblia diz assim, lá em Lucas capítulo 14, verso 33. Se você puder abrir a sua Bíblia, é interessante porque quando você manuseia a Bíblia e quando você olha o versículo, você memoriza. E o dia em que você estiver fazendo a sua leitura e passar por aí, você vai lembrar desta noite. E diz assim, Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E quando eu li isso, eu falei, Senhor, como é difícil renunciar a tudo quanto nós temos. Isso não fala de dinheiro, irmãos. Isso fala do que nós temos, daquilo que nós somos, que nós temos como conceitos, como estrutura familiar, como ideais, como projetos. A gente precisa renunciar para entender o que é ser discípulo, para entender o que é ser servo, o que é estar na direção do Espírito Santo, o que é estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos renunciar. Nós precisamos abrir mão. Aí Paulo, lá em Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses 3. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. E observe se você o pode fazer também. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo das coisas que para trás ficam. E quantas vezes a gente quer andar com Jesus e carregar a tristeza, a decepção, a frustração. Aí a gente sai do culto cheio da glória, e da glória a Deus, e aleluia, e se alegra. E quando chega em casa, põe a cabeça no travesseiro e fala, ai Jesus, que culto gostoso. E de repente o coração se revela. Ah Senhor, como meu coração dói, como aquela palavra me feriu, como aquela situação me machucou. Irmãos, existem situações que são difíceis mesmo, mas o Espírito Santo, teu amigo, está aqui nesta noite para cicatrizar essas feridas, para renovar a tua alma, para mudar o rumo da tua história, para que quando você olhar para as coisas que atrás ficaram,
você possa dizer hoje: eu prossigo para o alvo, que é a soberana vocação de Deus. Eu prossigo para me encontrar com Cristo, para ter um objetivo muito maior, que é morar no céu. Eu abro mão do meu passado. Abra mão nesta noite. Abra mão das coisas que já ficaram para trás. Você já ouviu dizer que quem vive de passado é museu? E aqui eu só vejo homens e mulheres abençoados, cheios de vida, cheios da graça do Espírito Santo, com um caminho maravilhoso a traçar, a fazer a obra e a vontade de Deus. Aí Isaías diz assim, 42:9: eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Isaías diz assim: olha, sabe aquelas primeiras coisas que aconteceram? Já foi, já passou. Sabe aquele começo difícil do casamento que causou ferida? Já foi, já passou. Sabe aquele relacionamento familiar que causava dor? Já passou. As primeiras coisas já passaram. Tem coisa nova de Deus para anunciar a tua vida nesta noite. Tem coisa nova de Deus para a tua vida nesta noite. Tem coisa nova de Deus para a tua vida nessa noite, filho. Tem coisa nova de Deus para a tua vida nesta noite. Tem renovo do Espírito Santo para ti. Tem cura para a tua alma nesta noite. O Espírito Santo, ele te sonda e ele te conhece. E ele invade o profundo da tua alma, porque você dá liberdade nesta noite. Deixa o Espírito Santo curar a tua alma. Esqueça as coisas que para trás ficaram. Aquela situação que te feriu, que te machucou, que te causou vergonha, que olharam e te julgaram, disseram: olha, tá vendo? Eu falei que não ia dar certo, mas hoje o Espírito de Deus que está neste lugar te desvira. Sou eu, Deus, que muda a tua história. Sou eu, Deus, que cicatriza o teu coração e te faço nesta noite um vaso cheio da minha presença. Abre a tua boca, porque Deus quer te usar. Não deixa o inimigo mais te calar. Não deixa o inimigo zombar de você e dizer: olha, viu o que aconteceu? Não, Jesus muda a tua história nesta noite. Aquilo que era vergonha vai se tornar em motivo de testemunho para glorificar o nome do Senhor. Receba esta palavra sobre a tua vida nesta noite. Aleluia. É tempo de encher, amados. Esqueça as coisas que para trás ficam. É noite de se encher do Espírito Santo. É noite da glória de Deus invadir a tua alma de uma maneira que você nunca sentiu. Aleluia. Ainda Isaías, um pouco mais adiante, diz: não vos lembreis das coisas passadas, 43:18, nem considereis as antigas. Aí ele continua dizendo assim: eis que abrirei caminho no deserto. Será que você está olhando e está falando assim: mas missionária está um deserto? O Espírito Santo está te dizendo assim: olha, eu vou abrir um caminho nesse deserto. Missionária, está tudo seco, não tem jeito. Ele diz assim: olha, eu faço alabaçuga na baixai. Sou eu, Deus, que mudo a história. Faço caminho no deserto. Abro rios aonde está erma. Você está olhando e dizendo: Senhor, a minha alma está precisando, Senhor. E Ele está dizendo: eu estou aqui. Alabaçuga. Oh, Ramanabachai. Tem um rio nesta noite que flui sobre a tua vida. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos neste momento e sinta na baixa nega. Sinta a glória de Deus que está invadindo a tua alma nesta noite. Tem renovo de Deus sobre ti. Tem renovo de Deus sobre
noite. Glória a Deus. É o Deus que faz a nossa alma transbordar. Ele está aqui nesta noite. Amado, experimentar do cuidado do Espírito Santo é coisa tão excelente. Alguns anos atrás, nós morávamos em Presidente Prudente. Meu esposo dirigia uma igreja e uma missionária, nossa amiga, nos apresentou o pastor dela, que era de uma cidade vizinha, e ele convidou meu esposo a pregar no culto de Santa Ceia lá. E nós fomos. Eu cheguei e sentei no último banco da igreja, porque a minha caçulinha tinha 1 aninho. Criança com 1 ano é uma benção, né? Tem um gás que, meu Deus do céu, o seu acaba, mas o dela não acaba nunca. E eu sentei lá no último banco, para deixar ela um pouco mais à vontade. E aí o pastor me deu a oportunidade, eu fui adorar o Senhor. E entreguei o microfone e voltei para o meu lugar. No final do culto, uma irmã foi, segurou na minha mão e disse assim: missionária, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Sabe que Deus me mostrou você essa noite? E eu olhei assim. Ela falou assim: eu acordei e disse para minha filha, Deus me mostrou uma moça e disse: interceda por ela, porque ela vai passar por um vale de muita dor. E eu acordei e falei para minha filha: eu não conheço essa moça, mas quando eu cheguei na igreja você estava cantando. E Deus falou assim: é ela. Eu falei: amém, irmã. Passou um mês, irmãos. Culto de domingo, culto dos jovens. Meu esposo abre o culto lendo Salmo 84. Bem-aventurado o homem, né, que tem os seus caminhos aplanados. Aleluia. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial. E aquele versículo entrou na minha alma de uma maneira. No dia seguinte, na segunda-feira, eu fui para o círculo de oração e falei: irmãs, esse versículo parece que está ecoando dentro do meu cérebro. Eu não consigo parar de pensar. Vamos ler de novo o Salmo. Abrimos o círculo de oração lendo o Salmo 84 de novo. Quando foi na quinta-feira, eu estava bem. Tudo estava bem. De repente, eu coloquei a minha filha para descansar. Meia hora depois, me deu uma dor tão intensa no abdômen, tão intensa, que eu achei que eu ia morrer. Doía tanto que eu suava, muito vômito, e eu mal. Meu esposo no quartel, a minha filha saiu, liga para ele. O chefe não deixou ele vir para poder me socorrer, e eu já deixei para a última hora. Já tinha umas 4 horas que eu estava daquele jeito. Eu disse para minha filha: filha, eu não suporto mais. Fica com ela tinha 9 anos e a outra 1. Olha a falta de juízo. Fica com ela que o primeiro carro que aparecer na rua eu vou pedir para me levar para o hospital, porque senão eu vou morrer. E assim eu fiz. O jeito que eu saí, eu disse que eu não saí no meu estado normal de fato. Porque mulher sair descabelada e de chinelo de dedo, ela não está no seu estado normal. Eu não estava. Só peguei o RG e parei e falei para um vizinho assim: esse carro, então meu serviço, me leva para o hospital. E ele me levou para o pronto-socorro, a emergência tinha perto. Fiquei lá, o médico falou: não tenho o que fazer por você aqui, vai para o hospital de referência. Fui transferida. E para resumir, no domingo à noite, eu estava sendo operada de urgência, porque ninguém descobriu o que eu tinha, e o que eu tinha era uma apendicite. E o médico disse assim: eu não sei o que aconteceu, porque o apêndice ele vai inchando, estoura e pronto. O seu não. O seu ficou que nem um coador de pano. Foi saindo pus, ele não rompeu. Virou uma massa em volta, por isso tanta dor. E teve que fazer uma lavagem no abdômen por isso. E eu fiquei, irmãos, muito mal. De fato, eu passei pelo vale. Eu já estava dias sem comer. O médico disse que eu não podia comer, nem beber água, nada. Porque senão podia abrir o intestino e eu ia morria na hora. E eu disse: então tá bom, nem vou querer saber de beber água, fazer o quê? E eu fiquei ali. E eu tentava, irmãos, adorar a Deus. Eu queria lembrar um hino. E eu estava tão fraca, que não lembrava um hino. E eu, em espírito, falava assim: Jesus, eu não consigo cantar. Eu não consigo cantar, Senhor. E alguns irmãos iam me visitar e falavam comigo: ela está dormindo. Eu não estava dormindo, eu não conseguia abrir o olho de fraqueza. E numa noite começou a vir ao meu coração, eu comecei ali em espírito a adorar o Senhor.
Espírito Santo de Deus. E quando eu comecei em espírito a adorar o Senhor, que o hino começou a vir na minha lembrança, Deus me mostrou um homem que entrou muito grande e abriu a mala assim na beira da minha cama e passava um pó assim sobre o meu corpo e dizia: hoje você está sendo curado. Fechou a porta e foi embora. E eu não entendia nada. Mas do lado da cama que eu estava tinha uma moça de 28 anos, do interior do Mato Grosso do Sul, que estava perdendo o seu útero, o ovário e tudo por um câncer. E era afastada dos caminhos do Senhor. Eu não consegui pregar para ela, mas a minha mãe chegou, pregou, e aquela moça se reconciliou com Jesus. Como é bom viver no cuidado do Espírito Santo. Porque até o vale, Ele transforma em Deus. Até quando você diz: olha, Jesus, parece que o Senhor se esqueceu de mim, Ele diz: eu não me esqueci, eu estou usando a tua vida. Você é canal de bênção. A luta não vem para te matar, a luta vem para te transformar num crente melhor na presença dele. A luta não vem para te fortalecer, a luta vem para te renovar, para te transformar, para você entender que Ele é Deus na tua vida. E nesta noite, esse Espírito Santo está aqui dizendo: seja cheio nesta noite. Eu estou aqui para encher a tua vida, eu estou aqui para renovar as tuas forças. Aleluia. Mas olha, irmãos, como é difícil. Algumas vezes servir a Deus não é fácil. Dói. Mas é uma dor tão gostosa quando a gente vê a vitória. Quando a gente vê o cuidado de Deus. É coisa tão maravilhosa. Quando a gente vê Deus agindo nos seus mínimos detalhes. É coisa linda. E tem gente que quer fazer as coisas para aparecer, né? Tem gente que quer fazer. Puxa, mas eu queria tanto ser igual. Eu queria fazer igual, eu queria estar no lugar dele. Aí a gente canta assim: para chegar até aqui, muitas lágrimas chorei, quantas noites mal dormidas, alto preço eu paguei. Foram lutas e vitórias, sofrimentos e alegrias, e novas experiências, transformando cada dia. Não é assim, irmãs? Cada dia é uma luta, mas também é uma vitória. É tão bom quando a gente olha aqui no culto, não é? A gente olha para o rostinho de cada um dos irmãos. Os irmãos estão sorrindo porque a glória de Deus está aqui. Mas o Espírito de Deus que em nós habita, que nos sonda, que nos conhece, Ele olha lá no fundo da nossa alma e diz assim: filho, não chore, porque eu estou aqui. Mas Senhor, a esperança acabou. Ele diz: aonde eu chego, a esperança, a renovo, a mudança. E algumas vezes nós até andamos com Jesus e não entendemos quem Ele é. Comemos, bebemos, nos sentamos à mesa com Ele, não conhecemos quem Ele é. A Bíblia diz acerca de uma família que convidou Jesus para entrar dentro da casa. Marta viu Jesus chegar e falou assim: Jesus, entra aqui, senta na minha casa, come aqui, vou fazer uma comidinha, faz a comida para Jesus. Maria, sai daí, se mexe, tem que cuidar do mestre. A outra está sentada ouvindo. Passa tempo, a luta bate a porta. E aí quando Marta sabe que Jesus está perto, ela vai até ele e diz assim: Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido.
Se quando o Senhor teve a notícia de que meu irmão estava doente, o Senhor tivesse vindo naquela hora, naquele momento, eu não tinha passado por isso, eu não tinha vivido essa situação. Quantas vezes nós falamos isso para Jesus? Senhor, se naquele momento que eu clamei pela primeira vez, o Senhor já tivesse me dado a vitória, eu não tinha passado por essa humilhação, eu não tinha passado por essa decepção. E Jesus olha para ele e diz assim: filho, se creres, verás a glória de Deus. Mas Jesus, se creres, verás a glória de Deus. Tudo está no controle dele, no tempo dele, no centro da vontade de Deus. Marta trouxe Jesus para dentro da casa dela, fez comidinha para ele, colocou no prato, deu o prato na mão dele, ficou ali do ladinho de Jesus e não conheceu quem era Jesus. Precisou passar por um momento tão difícil para entender quem era o Mestre. A sua luta não é para você morrer, é para você entender quem é Jesus na sua vida. É para você conseguir reconhecer a grandeza e a glória deste Deus que nós adoramos e servimos nesta noite. Quando nós falamos, olha, Jesus morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Irmãos, a gente fala tantas vezes isso que às vezes parece que já soa natural. A gente esquece do valor daquela morte na cruz. A gente se acostuma tanto com a bênção que a gente esquece do tempo da provação. A gente se acostuma tanto, e às vezes eu sento e, sabe assim, quando a gente faz aquele flashback da história da nossa vida, e que eu penso na minha família hoje, quem era a minha família antes de nós nos encontrarmos com Jesus, da luta que foi para o Senhor mudar a história da minha família, do preço de oração que foi pago por algumas pessoas para que hoje a minha família estivesse onde está. E às vezes a gente esquece dessas coisas que o Senhor fez. A gente se acostuma tanto com o dia e se preocupa tanto com o problema de hoje, que se esquece da grandeza do que Ele já fez na nossa vida. E aí sabe o que acontece? As coisas vão ocupando o nosso coração. Situações que não deveriam ocupar espaço no nosso coração começam a ocupar. A preocupação começa a ocupar o nosso coração. A decepção, a angústia, a frustração. Ah, mas está vendo? Olha só, olha o que... Mas aquela pessoa da minha família que fez aquilo para mim, não podia ter falado isso para mim, não sabe que eu sou crente. E tu não sabe que ele não é crente ainda. Ele não conhece Jesus. Como que você vai debater com alguém que não conhece Jesus? Alguns dias atrás eu dizia isso para uma prima, ela desesperada. Mas está vendo? As suas tias não vêm ver a minha mãe. E eu disse para ela: filha, não argumenta. Para eles eu não posso falar nada, porque eles não conhecem a Cristo. Como é que eu posso requerer o amor de alguém que eles não conhecem? Mas nós conhecemos a Cristo. Por isso nosso coração transborda. Por isso quando a gente sabe que alguém está enfermo, a gente se preocupa. Por isso que quando a gente sabe que está alguém necessitado, a gente se angustia. Por isso que quando a gente sabe que alguém está passando na prova, a gente ora por ele. Porque o amor de Deus está em nós. Nós somos diferentes, amados. Você é diferente. Você foi comprado com preço de sangue. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. E você tem a presença do Espírito Santo em você. O Espírito Santo que mudou a sua história. E que nessa noite está dizendo: olha, coloca o vaso de pé porque eu vou encher. Coloca o vaso de pé porque eu vou encher. É através da santificação, da oração, do
missionária. A luta é tanta que a gente já nem sente mais aquele calorzinho que vai queimando assim aqui dentro. Aquele calorzinho que vai tomando conta da garganta, do coração, vai enchendo, que você não consegue se conter. Já esqueci quanto tempo isso aconteceu. Já esqueci quanto tempo faz que lá em casa coloca um hino para adorar a Deus e de repente está varrendo a casa e está falando em língua estranha. Coisa linda, irmãos. Às vezes a gente fica acanhado quando tem gente em casa, aí quando fica sozinho é uma beleza, né? Esses dias eu moro num sobrado e da parte das minhas filhas está bem assim da vizinha. Eu fiquei pensando, depois que essa vizinha vai falar, essa mulher é doida. Aí minha avó diz que ela fala assim, é lindo quando ela está ensaiando os hinos que ela fica cantando. E a gente pensa assim, que está incomodando o vizinho, a gente está emanando bênção sobre a vida dele. Emane bênção sobre a sua vizinhança, sobre a sua casa. Deixa o Espírito Santo te encher nesta noite. Aleluia. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Eu quero convidar nesta noite a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. É noite do Espírito Santo encher a tua vida. É noite do Espírito Santo renovar você neste lugar. Existe um mover espiritual muito grande acontecendo neste lugar, amados. E para que essa glória derramasse sobre a igreja nesta noite, custou preço de muito jejum e oração. Não perca a oportunidade nesta noite. Mas começa a se esvaziar. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos neste momento. Feche os seus olhos. Se você o pode fazer, se você o pode fazer na presença do Senhor, feche os seus olhos, comece a dizer para Jesus aquilo que está enchendo o espaço que é do Espírito Santo. Diz para o Senhor, Senhor, aquela situação me feriu, eu preciso ser curado nesta noite. Diga para o Senhor, Pai, aquela palavra que disseram para mim me machucou, aquela situação doeu, Senhor. Eu preciso que o Senhor purifique a minha alma. Abraçou, Benerraz. Abastega na raça. Clemante, abaixo. Espírito Santo, vai tocando o Senhor cada vida nesta noite, ó Deus. Vai derramando o Espírito Santo da tua glória neste lugar. Senhor, tu sonda e conhece a tua igreja. E eu sei, Pai, que existe vaso aqui nesta noite que está sedento de ser cheio pela tua glória. Aleluia. Senhor, começa a agir, Pai. Cicatriza, Deus, as feridas. Cicatriza feridas nesta noite, Senhor. Nós não fomos chamados para carregar bagagem, amados, mas fomos chamados para sermos adoradores. Nós fomos chamados para adorar, para ter liberdade na adoração. Começa a esvaziar o teu coração nesta noite. Deixa a lágrima rolar. Não importa que ela molhe a tua blusa. Deixa a lágrima rolar e esvazia o teu coração. Chora na presença dele, porque ele é fiel, aleluia, para restaurar a tua vida, a tua casa, a tua família. Ele é fiel para viver a história. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Tu tens liberdade, Senhor. Tu tens liberdade, Espírito Santo, para agir em corações nesta noite. Seja cheio nesta noite. Seja cheio nesta noite. Seja cheio da presença do Espírito Santo. Seja cheio da presença do Espírito Santo. Ah, missionária, há quanto tempo eu não consigo nem me concentrar na oração, que a lágrima não rola mais, que não tem mais intimidade, pois é noite de rasgar a tua alma na presença dele e dizer, Senhor, eis aqui, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Olha, Pai, para a tua igreja nesta noite. Existe aqui um povo que clama pelo teu nome, que haja
adorador, eu sou adoradora, para isso eu fui chamado. Essa é a sua essência é de adorador, não é de sofrimento, de angústia, de amargura, mas é de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glorificai ao teu nome, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós queremos te adorar, Senhor. Não importa a circunstância, Pai. Não importa a circunstância, Senhor. Nós declaramos a Ti que nós somos adoradores, Pai. Não importa, Deus, aquilo que me feriu, aquilo que machucou. Nesta noite, nos declaramos que somos adoradores. E se você não pode fazer, adora Ele. Aleluia. Olha aí, Deus! Glória! É tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? O inimigo quis calar sua voz, mas nessa noite ele caiu profeta. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás.